Olá pessoal, vamos continuar nossa aula, hoje falando de um dos povos pré-colombianos da América, os maias. Vejamos bem, os antropólogos até hoje não conseguiram chegar a um consenso sobre a origem da civilização maia. Estima-se que a existência das etnias maias ocorreu entre os anos 2000 a.C. e 1546 d.C. Apesar de ser impossível afirmar com precisão, cultura desenvolvida ao longo de uma extensa região chamada Mesoamérica, região que abrigou as grandes civilizações indígenas dos maias, dos astecas e de seus antecessores, e que até hoje tem uma população indígena numerosa e densa. Aqui vejamos bem, temos um mapa da Mesoamérica, né, que fica bem no centro da América. A Mesoamérica inclui o centro e sul do México, mas não o norte, inclui também a Guatemala e Belize. O limite dos territórios dominados pelos maias não se compara com a geografia dos países modernos. Num primeiro esboço, é possível encontrar os maias desde a região do sul do México, entre o Oceano Pacífico, do lado oeste, o Mar do Caribe e Golfo do México, até o Nordeste, a Península de Yucatán, grande parte da Guatemala, Honduras, El Salvador e Belize. Aqui no mapa, vejamos os dois impérios, no verde, né, o Império Maia, e no rosa, o Azteca. Temos aqui uma construção maia, calendário maia. Aqui também, pirâmide. De forma mais clara, né, a visualização da localização do Império Maia no mapa mundi. Por isso, Mesoamérica, bem no centro da América. O mapa ontem e hoje, né? Hoje a gente vê claramente outros povos, né? México, Guatemala, Belize, Salvador, El Salvador, Honduras, próximo do Oceano Pacífico. A extensão do território maia possuía uma enorme diversidade, tanto em sua topografia, com enormes cadeias montanhosas, planícies, áridas e florestas cerradas, como em seu ecossistema, com uma gama de contrastes extremos entre as distintas regiões. Aí aqui a gente vê uma distribuição, né, mais ampla, melhor das cidades, né, aqui Guatemala, que a gente falou, Honduras, Belize, e aqui na parte posterior vejamos uma região montanhosa, das zonas arqueológicas. Essa disposição geográfica resultou em uma variedade de nichos ecológicos que permitiu grande diversidade agrícola. Aqui a gente tem alguns produtos agrícolas, o milho, cacau, feijão, abóbora, com os excedentes que a agricultura gerou durante vários séculos. Foi possível aos maias construir uma rápida diferenciação política, econômica e sociocultural. A partir do ano 600 a.C., distinguiam-se construções cerâmicas e iconografia política tipicamente maias. Aí aqui a gente vê melhor, né, este mapa. Não vemos, né, os rios caudalosos, porque a maior parte elas são subterrâneas. A biodiversidade da região Mesoamérica é vastíssima. Milhões de espécies de animais podem ser encontradas, aves e répteis coloridos, grandes répteis, mamíferos que se camuflam na selva. Também podemos encontrar diversas espécies de mamíferos e peixes. Aí aqui a gente tem, né, o jaguar, né, que é um grande exemplo, o coati, a arara, a cobra. Aqui temos a rã dardo venenoso, o sapo ponta de flecha, onde o veneno era usado, né, em algumas armas. E aqui eu trouxe para vocês verem simulação de um dardo.
Na região norte, nos atuais estados de Yucatán, Campeche e Quintana Roo, o clima é semiárido, seco e morno. Apesar de não existirem rios na superfície, existem correntes subterrâneas, o que eu falei anteriormente, que desembocam em poços de água a partir da região central, desde o estado de Tabasco até Honduras. O clima torna-se úmido e quente, com abundantes temporadas de chuva e vegetação tropical. No sul, na costa do Pacífico, Guatemala e El Salvador, o clima é frio e temperado nas serras. Nas planícies, úmido e quente. Falamos bem aqui do clima da região. Organização política. Vamos ver um pouquinho sobre a política. Sua organização era de forma descentralizada. O poder político e administrativo era sustentado e dividido em várias cidades e estados, ou seja, cidades e estados independentes, mas que se articulavam entre si. Cada cidade tinha autonomia administrativa e política, com governantes específicos para cada um. Aí aqui a gente vê um desenho típico, né, mostrando pra gente a organização política dessa civilização. Os maias não chegaram a construir um império unificado. Cada cidade-estado era constituída por uma estrutura teocrática, hereditária. Alaki, o Iniki, ou homem de verdade, era o representante máximo dos deuses na terra. Ocupava funções militares que o encarregavam de fazer prisioneiros de guerra e oferecê-los como sacrifício para os deuses, e designava os chefes de cada aldeia, Batabu, com funções civis, militares e religiosas. A base da sociedade era integrada por trabalhadores braçais, camponeses e agricultores. A nobreza, funcionários dos estados e sacerdotes viviam na cidade. A maioria do povo maia vivia nas áreas rurais. Uma das maiores autoridades usufruídas pelo chefe político era aprisionar guerreiros de tribos rivais que estavam em guerra para serem sacrificados nas grandes pirâmides construídas para essa prática. Os guerreiros colocados em sacrifício eram oferecidos aos deuses maias, em troca de milagres concedidos às cidades e a proteção de novas colheitas, plantios e caças. Aí a gente vê claramente, né, o sacrifício oferecido aos deuses, né, e em troca eles pediam colheitas, né, farturas, plantios e caças. Aqui a gente vê a imagem melhor, né, mais ampla, colorido, dá para vocês verem os sacerdotes, os guerreiros sendo sacrificados aqui e o coração ainda vivo, né, ainda batendo para ser oferecido aos deuses. A nobreza incluía os sacerdotes, guerreiros e comerciantes. O grupo sacerdotal era poderoso. Estes detinham os saberes referentes à evolução das estações, a movimentação dos astros, aspectos importantes para a vida econômica da civilização que era baseada na agricultura. Então aqui está claramente a imagem, né, desse poder organizado pelos sacerdotes, guerreiros e comerciantes. Ainda na base da sociedade do governo maia estavam submetidos os camponeses, que é a parte pobre, né, dessa civilização, onde tinha também agricultores e trabalhadores braçais que viviam na zona rural e só iam aos centros urbanos para os rituais religiosos, como os sacrifícios humanos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a economia dos maias. Os povos maias tinham como base econômica a agricultura e o comércio dos produtos agrícolas. Cultivam o milho, algodão, feijão, cacau, batata, abacate, abóbora e etc., entre outros produtos. Mas seu principal produto era o milho, considerado por eles como algo sagrado. Os mitos da criação diziam que os deuses criaram o homem através do milho. Eu trouxe para vocês a lenda do milho, que eu vou ler aqui, é bem breve, tá? Ó,
Do milho ao homem. Os deuses da criação maia resolveram gerar uma raça de adoradores para ter companhia. Criaram os animais, mas quando viram que eles não tinham voz, mandaram os bichos para as selvas. Os deuses criaram então o homem, primeiro de lama, mas ele se dissolveu. Moldaram o homem de madeira, mas ele não tinha alma. Enfurecidos, os deuses destruíram o mundo com chuva e fogo. Em uma última tentativa, mais deuses criadores se juntaram e fizeram o homem de farinha de milho. Finalmente deu certo, e os maias passaram a crer que o milho era a matéria-prima de sua formação. A morte é o de menos. Aí a gente viu, né? Lemos essa lenda para vocês. Aqui temos a imagem dos produtos, né, cultivado por esse povo. Temos aqui o feijão, o amendoim, o milho, o cacau, a batata, né, batata doce, a batatinha, a pimenta, a fruta, né, que aqui o fruto é a manga. E tá aqui também, né, aqui na nossa decoração, a gente trouxe, vou levar até próximo de vocês. Esse milho é bem interessante, para vocês verem melhor. É um feijão típico mesmo da região e o milho também. Passando para frente, nós temos aqui a preparação do solo para o plantio. Consistia em derrubar a vegetação e em seguida promover a queimada para uma maior rapidez no preparo da terra. Fato esse que contribuiu para a destruição da região habitada por eles de florestas tropicais, né? Que aí é onde a gente começa a perceber a mudança aqui da civilização. Os maias construíram estradas com terra pisada e cobertas por poeira calcária, assim se tornou possível o transporte terrestre. As canoas eram utilizadas no transporte aquático, tanto nos mares quanto nos rios. As trocas comerciais não se limitavam apenas entre eles, pois mantinham relações comerciais com povos vizinhos, sendo no caso a moeda principal da troca a semente, né, do cacau, desse fruto, e o cobre, né, que eram as moedas principais que aqui tem a ilustração. A sociedade e cultura maia. Os maias, eles eram constituídos por uma sociedade hierarquizada, ou seja, dividida em 3 classes, cada qual com funções distintas, onde o indivíduo pertencia desde o nascimento, sendo elas família real, autoridade máxima, né, da época, e topo da pirâmide social, o rei da cidade, chamado de Ajau, incluindo também ocupantes dos principais postos do governo e os comerciantes, servidores do Estado, que seriam os dirigentes das cerimônias e responsáveis pela defesa e cobrança de impostos, e a camada mais baixas, que seriam os trabalhadores braçais e agricultores, sendo essa a classe mais numerosa, responsáveis pela agricultura e pelo abastecimento da sua agricultura no caso. Aí temos aqui o desenho, né, da sociedade maia. Começamos lá pelo rei, Alaki e Uniki, logo após os sacerdotes, os nobres, os comuns, né, e fechando aqui com os escravos, né, a parte mais pobre. Os maias, ao serem influenciados pela tradição cultural dos povos ômicas, difundiram uma concepção de mundo onde a contagem cíclica do tempo era fundamental, isto é, em ciclos de fases que iriam repetir para sempre. Dentro dessa visão, possuíam um sistema duplo de calendário, em que um era composto por 365 dias, chamado Ab, e o outro era composto por 260, era chamado de Tzolk'in. Aqui nós temos o calendário maia, né? A ilustração.
Eles também acreditavam que a Terra era plana e que ela possuía 4 direções sagradas, cada qual possuindo uma cor respectiva. Utilizavam de desenhos de animais para representar suas ideias filosóficas e outras áreas de conhecimento, como a astronomia, sua monumental arquitetura, seus diversos tipos de calendários, as magníficas observações astronômicas, seu sistema numérico e suas eficientes técnicas agrícolas. Comprovam também essa teoria. Os maias contribuíram com enormes avanços para a matemática, a astronomia e a arquitetura. Isolada da Europa, da África e da Ásia, construiu cidades, centros cerimoniais, pirâmides, fortalezas e monumentos. É também uma das pouquíssimas culturas da América Antiga com sistema de escrita próprio. Temos aqui o exemplo do alfabeto, né? Dos maias. Bem interessante, ó. Aqui a parte da aritmética, lembrando assim o ábaco, né, pra gente que conhece. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o campo de futebol maia. Os antigos maias jogavam um jogo sumamente cerimonial, com uma pesada bola de borracha, do tamanho aproximado de uma bola de basquete. As regras exatas do jogo não são conhecidas, mas pequenos times de 1 a 4 jogadores tentavam atingir marcadores ou aros com a bola, sem usarem as mãos. No final de uma batalha militar, os prisioneiros eram forçados a jogar uns contra os outros, em um jogo sem vencedores. Os perdedores eram torturados e executados, enquanto aqueles que não eram mortos tornavam-se escravos. Né? Não tinha um bom resultado. Aqui a gente tem a ilustração dos jogos de futebol. Do milho ao homem, né? Sobre a lenda que eu li. A morte de Minas. Aqui vamos falar um pouquinho sobre a religião maia. Eram politeístas. Eles, assim como outros povos mesoamericanos, consideravam que os seus deuses habitavam em um local chamado Tomaxã, um paraíso mitológico. Esse povo acreditava que os acontecimentos do mundo natural eram regidos por forças espirituais e pelo poder dos ancestrais. Além disso, pensava-se que os locais da natureza eram locais sagrados dentro da região maia. Julgava-se que os sacrifícios humanos eram importantes para garantir que os deuses estivessem satisfeitos e garantissem o funcionamento do universo. Os sacrifícios aconteciam em rituais bastante violentos, e as formas mais comuns de sacrifícios eram a decapitação e a retirada do coração enquanto a pessoa estivesse viva. Uma forma bem cruel, né? Aqui a gente tem a ilustração de alguns deuses. Os maias acreditavam também que as florestas ao redor de suas cidades eram habitadas por diversos espíritos e que cada cidade possuía uma divindade específica. O declínio da civilização maia. A civilização maia, quando sofreu a invasão espanhola, em 1523, já estava em decadência por diversos motivos. Com modos de produção tributário, era necessário retirar da terra o alimento para o sustento e manutenção da classe estável. Tendo em vista que o solo da planície do Yucatán era pobre, foi necessário aplicar uma rotatividade de plantios para possibilitar o descanso da terra. O maior problema foi o grande crescimento populacional. Os maias de Yucatán resistiram até 1546. Logo após, foram submetidos ao trabalho forçado. Perderam gradativamente sua identidade cultural e a população primitiva foi praticamente destruída. Aí aqui a gente tem
a imagem dos maias no tempo atual, né? Os maias hoje. Por hoje é só. Voltamos na próxima com o povo Incas.